Olá pessoal, bem-vindos ao canal TechS. Nós nesse vídeo vamos continuar o nosso tutorial de LT Spice, fazendo um segundo exemplo, na realidade dois exemplos nesse vídeo. E a intenção aqui é ser rápido, direto, só mostrar como é que a gente vai conseguir fazer um circuito RC, fazendo uma análise de transiente no circuito RC e também uma análise no domínio da frequência, uma análise AC, portanto fazendo a resposta em frequência do circuito. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui tirando esse resistor, colocando um capacitor. Eu usei o atalho C no teclado para colocar esse capacitor e o F3 para ligar o fio. Então aqui eu liguei o fio, pronto, meu circuito está conectado. A primeira análise que eu quero fazer nesse circuito RC é uma análise transiente. Vamos primeiro colocar aqui um valor no capacitor, vou colocar um valor de 100 microfarads. É um valor que para normalmente filtros de telecomunicações é um valor muito alto, tá? Mas vai ajudar a gente a ver aqui o tempo de carga dele para essa simulação de 1 segundo. E aqui na fonte, a gente vai trocar essa fonte que está um valor DC, basta a gente vir aqui em Advanced, e eu vou colocar uma fonte de pulso, em que o valor inicial dela será 0, aqui o valor dela ligado será 10 volts, e eu vou esperar 0,1 segundo, aqui é o tempo delay para até a tensão subir, né, a tensão variar, e aqui vai ser 0,1 segundo, ok, aqui está a minha fonte configurada. Então aqui eu já tenho a minha fonte configurada, o resistor de 1K, o capacitor de 100 micro. Fazendo uma continha rápida, a constante de tempo desse circuito RC vai ser R vezes C, 1K vezes 100 micro vai dar 1000 vezes 100 vezes 10 a menos 6, isso vai dar 10 a menos 1, ou seja, a constante de tempo desse circuito, dessa ligação RC, né, dessa combinação RC, será de 0,1 segundo. Ou seja, em 5 tal, quer dizer, 5 RC, o capacitor é considerado completamente carregado. Então a gente vai conseguir, numa simulação de 1 segundo, 5 tal significaria meio segundo, né, 0,5 segundos. Isso então seria tempo suficiente para a gente ver esse capacitor aqui carregando e a gente poder observar as formas de onda. Então vamos lá. Já estou com a minha fonte de pulso, os valores de capacitor e resistor corretos, a simulação está correta, então agora é só a gente simular. Venho aqui na minha Run, eu já estou com a análise de transiente correta, então aqui vamos dar um zoom para a gente ver um pouquinho melhor. Pronto, e aqui eu vou colocar, primeiro vamos ver a fonte. A fonte então, que é aquela fonte de pulso, né, que eu selecionei, o que ela faz? Exatamente, eu selecionei aqui o delay de 0,1 segundo. Durante esse delay a tensão é 0, eu selecionei aquela tensão inicial em 0, e depois a tensão dela ligada em 1. E aqui está ela, em 10 volts. Tá? Então aqui está a minha fonte de tensão, como é que ela está se comportando no tempo. Agora vamos ver a resposta do capacitor. Então o capacitor está aqui, essa linha azul, exponencial, conforme esperado. Lembrando que o capacitor não pode se carregar abruptamente, ele precisa ter uma carga suave, e aí a resposta é essa exponencial aqui de carga do capacitor. Conforme eu falei, a constante de tempo do circuito é 0,1 segundo. E em 5 tal, né, em 5 vezes a constante de tempo, o capacitor é considerado completamente carregado. Se a gente observar, olha só, a partir daqui que a fonte é ligada, uma constante de tempo, 2, 3, 4, 5. Então aqui em 0,6, se nós formos observar o valor de tensão, repara que aqui em 600 milissegundos é 9,94, deve estar dando perto de 9,93 volts. Olha só, perto de 9,93 volts, que é muito perto de 10. Então, como critério prático para considerar um capacitor carregado, 5 constantes de tempo é suficiente. Já está praticamente 100% da carga dele completa. Depois o incremento de carga é muito pequeno ao longo das próximas constantes de tempo. Aqui então nós mostramos a carga, a gente pode também ver aqui o seguinte, nós podemos ver a carga sobre o resistor, né? Então vamos voltar aqui esse zoom inicial, e a tensão sobre o resistor eu não consigo medir diretamente, porque ele está sobre o capacitor, né? A referência dele é a tensão sobre o capacitor, mas não tem problema, a gente pode vir aqui, dar um Add Trace, e como a tensão em cima dele é a tensão da fonte, em relação ao capacitor, eu faço a diferença. Então, pego a tensão da fonte menos
a tensão no capacitor. Eu já sei que o nó é o nó 1 da fonte e o nó 2 é o do capacitor, esse nó central aqui. Então isso aqui vai me dar a tensão sobre o resistor, que é exatamente isso aqui. Então o resistor absorve toda a corrente, toda a tensão para cima dele e faz com que ele se descarregue conforme o capacitor se carrega, portanto aumentando sua tensão, o resistor vai diminuindo a tensão sobre seus terminais, completando a tensão da fonte. Mas uma coisa que a gente pode ver, se quiser, é a corrente desse circuito. Então eu coloco o meu cursor sobre o resistor, por exemplo, tanto faz se for sobre o resistor ou sobre o capacitor, já que é a mesma malha, né? Então eu coloco aqui e eu consigo ver a variação da corrente. Então eu vou até tirar aqui os outros plots. Deixa eu tirar aqui os outros plots para a gente enxergar melhor a corrente. Repara que a corrente acompanha a tensão no resistor, a mesma forma de onda. Tá? Como no início o capacitor está descarregado, a tensão em cima do resistor é alta e, portanto, a corrente é alta. Então ele dá esse pico de corrente e depois, conforme o capacitor vai se carregando, a corrente vai diminuindo até tender a zero no mesmo 5 RC, né? No mesmo 5 tal. E com isso a gente vê que a questão do capacitor ser exatamente do capacitor ser um circuito aberto, não é verdade para circuitos que estão com tensão variável. No caso, ao longo do tempo, a tensão se estabiliza, tá? A tensão fica estabilizada em 10 volts e aí passa o capacitor a se comportar como um circuito aberto. Mas aqui na variação, logo no início, ele se comportou como um curto e depois ele começou a progressivamente se carregar e aí a corrente parou de fluir porque ele começou a acumular carga dentro dele. Ok, com isso acho que a gente fecha essa análise rápida, qualitativa aqui do circuito RC em regime transiente. Vamos agora observar ele em regime permanente, plotando a resposta em frequência como se ele fosse um filtro. Tá? Vamos manter o mesmo circuito para fazer isso. Para isso eu já vou adiantar para vocês que o que acontece aqui é que esse valor de capacitor é relativamente alto para aplicações em filtro. Ele vai conseguir filtrar frequências bem baixas, então ele vai filtrar praticamente DC, que ele vai ficar aqui acumulado nele. E as frequências mais altas vão ficar eventualmente sobre o resistor. Tá? Então vamos lá. O que eu quero fazer primeiro? Eu quero mudar essa fonte. Vou colocar uma fonte AC para permitir que eu faça essa análise AC. Ok. E eu vou tirar a fonte de pulso. Então eu vou tirar, vou colocar none e ia colocar apenas a fonte AC. Pronto. Com isso, eu vou ficar com ela aqui e já vai estar habilitado para fazer minha análise AC. Porém, a minha análise por enquanto ainda é de transiente. Então vamos colocar uma análise AC. Vou vir aqui em Edit, Space Analysis e vou colocar AC Analysis. Né? Aqui é a minha análise AC. Eu já tenho até alguns valores pré-configurados aqui, de uma simulação que eu fiz antes. Escolhi o sweep por década, isso significa que eu vou verificar, né, por décadas a escala horizontal. Aqui, número de pontos, eu coloquei 100 pontos por década, para ficar uma resolução razoável para a gente. Começando uma frequência bem baixa, não pode ser zero, tá? Então coloquei 0.1 Hz, a frequência baixa, e uma stop frequency de 1 kHz. Lembrando que como a constante de tempo é 0.1 segundo, né, a frequência desse cara é de 10 Hz. 1 sobre 0.1 vai dar 10 Hz. 10 Hz, quando a gente for... 10 Hz não, perdão. 1 sobre RC vai dar a frequência em radianos por segundo. Então vai ser 10 radianos por segundo. Se a gente quiser olhar isso em Hertz, a gente tem que dividir por 2π. No momento que a gente dividir por 2π, o que vai acontecer é que vai ficar por volta de 1,59 Hz. E aí sim é a nossa frequência em Hz que nós vamos observar na nossa análise AC. Eu coloquei aqui, enquanto eu falava, a análise, né, a nova análise no diagrama. E o que a gente pode observar aqui rapidamente é que a primeira análise do né, do transiente, ficou com ponto e vírgula na frente. Isso significa que ela está comentada e, portanto, não será executada. O que vai ser executada é essa análise AC, que a gente pré-definiu lá naquela janelinha. Então, acho que a gente já tem tudo para fazer. Vamos lá, vamos executar essa simulação.
Então vamos aqui com o botão direito, Run. E agora, da mesma maneira, a gente pode escolher aqui o ponto sobre o capacitor para ver os parâmetros. E aqui ele faz, olha só, o nosso sweep em frequência de 0,1 Hz, conforme a gente colocou lá na configuração, até 1 kHz. E o que a gente espera encontrar aqui é por volta de 1,59 Hz, uma região mais ou menos aqui nessa área, que essa potência, né, que esse valor de tensão caia de 3 dB. Lembrando que, no caso de tensão, o valor em dB é 20 log de V out sobre Vin. Então aqui eu espero encontrar uma queda de 3 dB por volta de 1,59. Vamos ver se está acontecendo. Então vamos fazer um zoom aqui primeiro, tá? Até aqui os 2 kHz. E olha só o que está acontecendo. Aqui por volta de 1, isso aqui no meio, olha só. Aqui eu espero que eu tenha, vamos ver, o máximo é 20, então menos 3, 17. O 17 está aqui. O 17 eu espero que ele ocorra por volta exatamente de 1,6. Tá mais ou menos coerente, tá observando? Mas nós vamos fazer um novo zoom aqui para ver se a gente consegue enxergar melhor isso. Então vamos lá, vamos fazer um novo zoom. Aqui até 1,6. E aqui, olha só, por volta aqui, nessa faixa aqui, eu quero que ele encontre o 17 dB. O que eu posso fazer é deixar o cursor, solto o mouse e agora uso as setas do teclado para mover essa setinha. Então eu vou colocar ele em 1,59. Tá? Vou colocar aqui primeiro 1,59. Eu estou olhando onde, gente? Eu estou olhando aqui embaixo, ó, nesse canto aqui. Eu não consigo mostrar ao mesmo tempo. Mas vocês vão reparar que eu vou devolver o cursor lá para cima e aqui embaixo, nesse cantinho aqui, aparece o valor da frequência e o valor em dB. Então vou colocar aqui mais ou menos no ponto. Tá? Então está dando lá, ó, 16.974 dB, 1.6 Hz. Eu vou colocar 1,59. Tá? Vou descer mais um pouquinho, pronto, 1,59. E agora, olhando para lá, eu vou encaixar sobre a curva. Repara que deu praticamente cravado 1,59 Hz com 17 dB. Ou seja, quando eu caio 3 dB, né, a partir do 20, que é o máximo, eu encontro exatamente 1,59 Hz, que foi o valor calculado para a frequência de corte. Então, a nossa simulação está super coerente, está super de acordo. Uma coisa que nós podemos fazer aqui agora é, por exemplo, se a gente quiser observar a mudança nessa frequência de corte, vamos fazer um chute aqui. Eu vou pegar esse capacitor, por exemplo, e colocar 10 nano. Eu vou aumentar bastante a frequência de corte. Essa frequência deve dar por volta de 1 MHz. Tá? Então vou dar OK. E agora o que eu preciso fazer é mudar a minha simulação para que ela vá até pelo menos 1 MB. Então eu vou colocar 10 MB para ter uma década a mais. 10, lembrando que mega é meg. Tá? Então eu vou de 0,1 a 10 MHz. Ok. Com isso deve ser suficiente para eu verificar a minha nova operação. Vamos rodar. E olha o que aconteceu. Agora eu tenho uma escala que vai de 0,1 Hz até 10 MHz. E em algum momento aqui, no meio do caminho, ele vai apresentar essa frequência de corte novamente. Tá? Como eu tinha antes 1,59 Hz, eu imagino que aqui seja por volta, eu estou vendo aqui que está acima de 10 kHz, eu imagino que a minha frequência de corte vai estar por volta de 15 kHz, 15.900 kHz. Vamos fazer a mesma análise, vamos fazer aqui um zoom, tá? Colocando aqui até, aqui a gente está vendo 18, aqui é suficiente para a gente ver. Então tá, aqui eu estou vendo 20, então em 17, nessa linha aqui do 17, eu deveria estar encontrando também a minha frequência de corte. Se eu olhar lá para baixo no canto inferior esquerdo, eu estou com 15,6 Hz, 17.65 dB. Vamos ver se eu consigo aqui, né, chegar perto do 17.900, 17.990, 17.935, deixando 17.935, agora eu vou baixar um pouquinho, e olha lá o que está acontecendo, olha, mais uma vez está batendo os 17 dB aproximadamente perto da frequência esperada de corte, que agora é 15,9 kHz. Então, gente, a gente acabou de ver aqui como é que a gente faz uma análise em regime permanente, um sweep em frequência de um circuito RC. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam aí no YouTube.
divulguem para os seus amigos, ajudem eles a compreender aqui a eletrônica e muito obrigado aí pela presença. Um abraço, até a próxima.